E já estamos com quase todas as atividades a partir da próxima semana, com exceção a escola bíblica, mas os cultos, a partir da próxima semana, já teremos terça-feira a partir das 19h30, quinta-feira a partir das 19h30 e domingo às 18 horas. Então não perca, amém? Quero fazer uma leitura com você no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 27. O tema que iremos trabalhar esse ano, como já foi dito aqui, é o ano da colheita. Porque eu creio, e eu lancei um desafio aqui no culto da virada, para que você, que quer uma colheita, escolha alguém, coloque no seu propósito de oração, até essa pessoa chegar ao batismo, e você vai contar o testemunho. A maior colheita que nós podemos é vida para o reino de Deus. É a maior colheita. Amém? A partir do verso 27, o Evangelho de João, capítulo 4, diz assim: Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os seus discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Verso 35. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Amém? Darei um tema a essa mensagem. O tempo da colheita depende da visão de cada um. Eu vou repetir para você. O tempo da colheita depende da visão de cada um. Provérbios 23, 7 diz: como pensas o teu coração, assim é ele. Nós precisamos fazer valer a palavra de Deus em nós. E a palavra de Deus, ela produz frutos. A palavra de Deus, ela provoca uma mudança, ela traz vida. O texto aqui diz que naquele momento os seus discípulos voltaram. Voltaram de onde? Lembra que Jesus está em uma caminhada e ele estava com fome e estava cansado. Fica sentado à beira de um poço e os seus discípulos vão à frente comprar comida. E é neste momento que vem uma mulher, o texto diz que ao meio-dia, buscar água naquele poço. Jesus, ele estava cansado, Jesus, ele estava com fome, mas se tem algo que Jesus não pede, é oportunidade. Hoje, você tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus te chamando, te convocando para uma vida melhor. Porque Ele, apesar de estar cansado, de estar com fome,
ele ainda tinha algumas barreiras dentro do contexto. Não era comum o judeu conversar ou se relacionar com o samaritano que era mulher, muito menos um homem em local público conversar com uma mulher. Mas Jesus, como ele tem um alvo a alcançar, e qual era o alvo? Era concluir a obra que Deus havia delegado. Então ele começa um diálogo com aquela mulher. Portanto, se nós queremos uma colheita, a primeira coisa que nós precisamos é não perder as oportunidades. Isso serve para tudo em nossas vidas. O Rafa falou que para ele foi um ano abençoado. Surgiu uma oportunidade de emprego até. Estava ou não preparado? Estava, claro. Ele havia estudado para aquilo, quando a porta se abriu. Deus prepara tudo no momento certo. Portanto, os seus sonhos, os seus projetos precisam estar direcionados dentro da vontade de Deus. Esse encontro que Jesus tem com essa mulher, ou essa mulher tem com Jesus, causou um impacto tremendo, e eu diria que de ambas as partes. Porque a mulher, nesse diálogo, ela percebe que Jesus não era um homem qualquer, simplesmente mais um homem, não. Ela diz, olha, certamente você é um profeta. Jesus se revela literalmente para ela. E com isso, ela sai dali, abandonando o seu fardo. E o fardo dela qual era? Era o seu cântaro que carregava, ela levaria cheio de água. Ao ter um encontro com Jesus, não dá para continuar com a mesma bagagem. O primeiro passo é abandonar aquele fardo pesado, porque Jesus tem uma vida para você, uma vida vitoriosa, que não necessita de um fardo pesado, porque o maior peso ele levou na cruz do Calvário, que é o fardo do pecado. Ele já levou. Ele abandona, ela abandona e vai para a cidade. Eu fico imaginando coisas que a Bíblia aqui não diz, mas aquela mulher não tinha uma boa reputação. Mas o impacto foi tão grande que quando ela fala para as pessoas de um homem que ela conheceu, ela consegue trazer aquelas pessoas até Jesus. Ela não estava falando de uma maneira comum. Não, isso eu quero te relembrar. Quando você teve um contato com Deus, o seu primeiro encontro, quando você vai falar para alguém, você fala de maneira tal que a pessoa sente o desejo de conhecer esse Jesus. É impossível ter um encontro verdadeiro com Jesus e não ser impactado a ponto de transmitir essa palavra com autoridade. Se você lembra, Isaías capítulo 6, Isaías, ele é um homem, filho já de profeta. Ele já, podemos dizer que Isaías era crente, ele tinha cargos e funções. Isaías, ele é uma pessoa religiosa dentro do contexto de Israel. Mas esse texto, ele relata algo que quando Isaías, ele tem um encontro com Deus, no capítulo 6 e no verso 5, ele passa a ter uma percepção bem diferente de si próprio e dos que estavam ali no seu entorno. Porque nós temos uma imaginação. Hoje, eu estou em um patamar superior, e quem não está, ele está pecando mais do que eu sou super, Mas a nossa aproximação de Deus nos leva a refletir o quão somos nós pecadores. Isaías, ele dá um grito, ele diz, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Querido, se a santidade de Deus não causa um impacto na minha vida, eu não tive um verdadeiro encontro com Deus.
Ele muda totalmente a sua visão, a visão de mundo, de compreender as coisas. Tudo é mudado. Ele já não mais está conformado apenas com uma vida religiosa. Não! Ele percebe que Deus é santo e que nós precisamos nos aproximar dele. E para isso, precisamos nos santificar. O encontro com Deus muda totalmente a vida deste homem. E assim como a vida desta mulher. Quando esta mulher, verso 30, então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os seus discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Percebe que Jesus também foi impactado, porque oferecer Jesus, oferecer salvação, oferecer a graça ao pecador, isso é gratificante. Jesus, ele está ali impactado porque, como homem, ele percebe que aquela mulher sentiu o impacto da transformação da palavra de Deus. Os discípulos insistem: mestre, como alguma coisa, e ele vai dizer o seguinte: mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. O que é prioridade na sua vida para você se manter? O alimento. O alimento, né? Eu tenho uma tarefa a realizar, mas estou com fome. Então eu vou fazer o quê? Comer para ser fortalecido. Mas Jesus, ele classifica que a obra de Deus mais importante do que o alimento para o seu corpo físico. Ele diz: eu tenho uma comida para comer. Os seus discípulos questionam um com o outro e diz: será que alguém lhe trouxe alguma coisa? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Se nós queremos colher, nós precisamos saber as prioridades, aquilo que é mais importante. E o que é mais importante é fazer a obra de Deus, é anunciar o tempo aceitável de Jesus, é anunciar, porque haverá uma colheita, Deus. Haverá uma colheita nesse momento que essa mulher traz os homens para conversar com Jesus. Eles ficam radiantes e eles pedem para Jesus ficar mais um tempo. Veja bem que era um local que até os judeus evitavam passar. Quando você lê o texto, diz que ele saiu da Judéia para a Galiléia. É isso mesmo? No início aqui. No capítulo 4, embora não fosse Jesus, então ele, verso 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Isso estou no capítulo 4, verso 3. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus, ele estava na Judéia e ele vai voltar novamente para a Galiléia. E era necessário. Essa questão necessária não é porque havia um único caminho. Não. Segundo os estudiosos, pelo menos 3 caminhos. E Jesus escolhe o caminho mais longo. Porque quem quer colher precisa aproveitar as oportunidades. Ele precisa investir tempo. Eu estava lembrando essa semana, enquanto eu estudava e preparava, há 2 anos atrás,
Nós estávamos preparando esse jardim aí da frente, né? E há uma grama amendoim aí, plantada, que eu mandei uma mensagem para alguns irmãos. Se alguém aqui contribuiu eu não falar, eu lembro bem do Felipe e do João de Andrade. E aí eu completei. Nós compramos uma grama, um amendoim, uma grama de amendoim, para plantar aí. Tipo do céu, o pacote veio desse tamanho assim. É um monte de estalinho desse tamanho. E junto com o Gustavo, nós preparamos aí, plantamos. 2 anos, acho que na sexta-feira eu estive aqui, cortando a grama, e eu fiz uma pequena pontagem aí. O que eu tirei aí para jogar fora, levava nos braços. Levava nos braços. Houve uma planta, houve um investimento, houve uma dedicação e houve uma espera. Agora, se fosse para revender, nós teríamos condições de revender 10 vezes mais o valor que foi comprado. E quando nós compreendemos que para a colheita é preciso investir tempo, é preciso aproveitar as oportunidades e é preciso esperar, é porque acontece dessa maneira. Então, os discípulos, eles estão aqui e Jesus está falando, olha, eu tenho uma comida. E a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí ele vai dizer, vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Meu Deus! Como os discípulos esperavam 4 meses para a colheita e Jesus estava colhendo exatamente naquele momento. Os discípulos saíram, foram na cidade comprar comida. E eu imagino aqui que não falaram da graça de Deus para ninguém. Que não falaram, tiveram oportunidade e não falaram. Enquanto Jesus ele fica cansado e com fome, ele não pega a oportunidade. É uma questão de visão, querido. O que Deus tem para a sua vida. Compreenda isso. O tempo é agora. O tempo é chegado. Não espera 4 meses, não. O tempo é agora. A palavra de Deus diz, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. O tempo é agora. É hoje, é o tempo. A questão é o encontro com Jesus. Como foi o seu encontro? Foi um encontro verdadeiro? Você tem sua identidade? Uma das coisas que precisamos é conhecer bem a nossa identidade. E para isso, nada melhor do que olhar o que Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo de número 2, e o verso 9. Ele vai dizer, primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o verso 9. Aqui, vocês, porém, são geração eleita. Essa é a sua identidade. Pedro está escrevendo para o povo gentil. Ele está escrevendo para alguém que era considerado nada dentro da promessa de Deus. Mas ele está falando, vós sois uma geração eleita. Vocês foram eleitos, nós fomos eleitos. Eleito por quem? Eleito por Deus. Recentemente elegemos pessoas. E quando você elege alguém, o que você espera dele?
Aquele que é eleito, ele tem deveres e privilégios. E um dos privilégios é sermos filhos de Deus e termos uma morada garantida na eternidade. Mas temos uma obrigação. Nós fomos eleitos, nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real. Ele traz a imagem da antiga aliança, aonde somente os sacerdotes tinham acesso à presença de Deus. Ele está falando, você é uma geração eleita e você tem acesso à presença de Deus. Você hoje não é dependente de ninguém para chegar à presença de Deus, aonde você se dobra com um coração sincero. Deus é o Filho do teu clamor. Ele diz, esse sacerdócio também, ele tem a incumbência de levar outras pessoas à presença de Deus. Então, como fomos eleitos, nós temos a tarefa de apresentar Jesus para outras pessoas. Levar. É preciso deixar que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Aquela mulher não faria o que fez se ela não fosse impactada pelo Espírito Santo. Eu nunca irei fazer algo dentro dos planos de Deus se não for movido pelo Espírito. Então o caminho é abrir o coração hoje, deixar Deus moldar as nossas vidas. É abrir o coração e deixar Deus nos conduzir dentro dos seus planos. Porque nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real e uma nação santa. Somos um povo separado. Separado de quê? Nós somos separados de um sistema pecaminoso para viver para um Deus santo. Nós somos uma nação santa, um povo exclusivo. Os meus pensamentos não são meus. Os meus projetos não são meus. Se eu sou exclusivo de Deus, eu vivo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma consciência de um encontro verdadeiro com Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Nós não temos o direito de andar fazendo o que bem entendemos, de andar pecando, escandalizando, não, porque nós somos do Senhor. Ele que pagou o preço, Ele nos resgatou, e Ele disse, tu és meu. Compreenda isso, porque Ele tinha um propósito. Tudo isso, Ele te elegeu, Ele te colocou como um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo. Por quê? Qual era o propósito? É que nós venhamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O encontro com Deus na vida dessa mulher encaixa exatamente nesse texto. Ela compreende de imediato que ela não iria mais viver da mesma maneira, que ela agora era propriedade exclusiva do Senhor, e ela tinha uma tarefa. Ela disse, venham ver, e o impacto foi tão grande que as pessoas falavam, agora, não estamos mais aqui por causa do testemunho dela, mas porque temos ouvido a tua palavra. Querido, queremos um ano de colheita, e nós teremos um ano de colheita. Porque apesar do sistema, apesar das crises, apesar de tudo, o poder de Deus não está em crise. O sol continua.
a todo vapor. E o plano de Deus é que todo homem chegue ao arrependimento, que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. E Ele quer usar a mim e a você para transmitir essa verdade. Se queremos um ano de colheita, temos que sentir o impacto da palavra de Deus em nossas vidas. Temos que falar com autoridade, com ousadia, porque Deus transformou a sua vida. Alguém olha para você e vê que você não é o mesmo. Alguém olha para você e vê que não é o mesmo. Apenas você que não está acreditando. Apenas você acha que não é capaz. Mas quando Deus te escolheu, Ele sabia exatamente das suas fraquezas. Ele sabe, Ele conhece. Mas Ele disse, já foi dito aqui para o Rafa, o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Quando eu reconheço que não sou capaz, então eu me rendo aos pés do Senhor. E Deus é tudo na minha vida. Deus te chamou. Ele tem promessas na sua vida. Nada está perdido. O ano está começando. E será um ano de colheita na sua vida. Na sua vida espiritual. Em sua vida ministerial. Em sua vida financeira. Em sua vida profissional. Deus tem projetos grandes para você. Depende da visão. O que pode interferir é a visão. Enquanto os discípulos achavam que daqui a 4 meses, Jesus está falando, os campos estão prontos para a colheita. Eu gosto muito daquela história de uma empresa fabricante de calçado manda 2 funcionários para uma determinada região. Eu já contei aqui, eu acho fantástico isso. E quando chega lá, naquela região, todo mundo andava descalço. E um dos funcionários da empresa já manda logo, uma mensagem e diz, olha, pode voltar de passar e ir embora. Aqui não tem chance nenhuma. As pessoas não têm hábito de usar calçado, então aqui não é campo para mim. Enquanto o outro olha a situação e diz, olha, começa a contratar mais funcionários para aumentar a produção, porque o campo aqui está pronto para a venda de calçado. Ninguém vê. Percebe a visão diferente? Olha só o que Deus tem para você. Não olhe dentro do cenário político. Não olhe dentro do sistema. Mas olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele sempre tem o melhor para a sua vida. Quero convidar você a se colocar de pé. Alinhe a sua visão com a visão de Deus essa noite. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, e você quer entregar a sua vida para Jesus, eu te convido a levantar a sua mão. Se você está por alguma razão estacionado, quebrou a aliança e quer fazer uma renovação nessa noite, uma renovação de aliança, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Mas Deus, eu te garanto, Ele tem coisas grandes a realizar. Os pensamentos que Ele tem para você não é pensamento de derrota, não, mas é pensamento de prosperidade. Você não acredita que teria coragem de falar de Jesus, mas você vai ter o Espírito Santo parar quando você abrir o seu coração para o nome de Jesus. Tu és, Senhor, o Senhor eternamente. O Senhor que teve, ó Pai amado, o encontro com aquela mulher, o encontro impactante, a ponto, Senhor, dela sair na mesma hora, levando a tua palavra e causando impacto naquela região. É o Deus que teve o encontro também com Isaías, que ele passa a ter uma visão diferente e se deve do povo que está no céu. É o Deus que se faz presente nesse lugar. Nos ajuda a voar, ó Deus. Nos ajuda a olhar,
Senhor, com o teu olhar, para que possamos, Senhor, andar em cada dia em verdade. Assim, ó Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.